Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O livro Universo em Desencanto fala muito em energia elétrica e energia magnética, que depois de 1935 o espiritismo passou a ser magnetismo. Todo mundo pensa que é espiritismo, mas é magnetismo. Então eu pergunto, a energia magnética é mais forte do que a elétrica ou passou a ficar mais forte depois de 1935? A energia magnética, ela é realmente bem mais forte, porque é a massa... Sempre foi? Sempre foi, é o sexo feminino, né? É o sexo forte. Por isso é que a natureza escolheu o sexo feminino, falando do sexo feminino ambulante, né? Que é a mulher, e o sexo masculino, o homem. Ela escolheu o sexo feminino por ser mais forte, porque não é aquele movimento, não é mais forte no movimento, mas sim na resistência. Então são dois tipos de força. Na verdade, a gente pode dizer que o homem é mais forte que a mulher porque é elétrico, tem força elétrica para movimentar a musculatura. Mas a mulher é muito mais forte porque é muito mais resistente. Quer dizer, as duas respostas satisfazem, depende qual sentido que você vai explicar. Não é mesmo? Então, mas a estrutura do universo é todo derivado da formação sólida que formou a resina. A resina que é tirada de dentro da planície é o objeto, vamos dizer assim, da experimentação daquelas, entre aspas, civilização celestial, puros, limpos e perfeitos, que no uso da liberdade, progredindo por conta própria, deram consequência à formação deste mundo. Então, toda a coluna, vamos dizer assim, a raiz mestra da fecundação universal está dentro da resina. O raciocínio se forma dentro da resina. Não havia espaço, não havia mecânica celeste, gente. A mecânica celeste é derivada da mecânica material. Isto está autêntico na leitura, não há que interpretar isto. O habitante do mundo racional materializa, forma a máquina do raciocínio na matéria, e esta máquina do raciocínio, então, é que vai dar consequência a toda a parte da mecânica celeste. E quando a gente diz que o Sol nasceu da planície, nós estamos nos referindo a um sentido, porque há o Sol que foi formado antes da planície se transformar. Talvez seja uma questão da gente entender que nós temos, na verdade, 2 sóis. Quem sabe? 3. Essa é a grande questão. A questão principal é a água e a terra com a energia dos habitantes do mundo racional materializando. Então, a mecânica racional, que está na extinção de uns tantos, essa mecânica racional vai formar a mecânica material na massa de energia que cuja consequência é energia elétrica, energia magnética, porque são as duas energias da composição da planície. A planície, inicialmente, é composta por essas duas energias, certo? Então, é onde a gente, às vezes, começa a entender a planície racional era uma pura, limpa e perfeita. Sim, é uma pura, limpa e perfeita, mas tem duas energias. Eu, quando comecei a estudar, achava que era uma só, mas são duas. Por isso que a vida dos racionais, que forma o foco de luz, que vai gerar o calor, e o calor vai transformar essas duas energias na parte elétrica e na parte magnética, e nessas duas partes, a energia racional dos habitantes é a energia que vai materializar para formar o raciocínio, ela se extingue, formando os dois sexos. Exatamente o princípio do sexo masculino na goma, Adão, e o princípio do sexo feminino, a Eva, né, na cinza. E ali, então, começa toda a combustão universal. A formação de todo o universo se dá com a máquina do raciocínio, que é o que o racional nos afirma. Isto é importantíssimo a gente compreender no nosso estudo, que a mecânica material é que vai dar causa à mecânica celeste. Então, para existir Sol, Lua e Estrela, o Sol sai de dentro da Terra. Exatamente. Tem um livro que o Racional Superior fala de uma lenda antiga, que ele fala do dragão.
o dragão que está no centro da Terra. E ele fala do filho do dragão que foi para o céu. Veja, o filho do dragão. Então o nosso Sol, que nós chamamos de Sol, que é o famoso maçarico, esse é o filho. Esse é filho do dragão. Na lenda, nos termos da lenda antiga, que o racional nos fala. O dragão mesmo está no centro da Terra. E como é que é formado esse dragão? Exatamente com as três mecânicas do centro da Terra, a força do elétrico, a força do magnético em combustão e o raciocínio, que é a energia dos racionais materializada. Por isso é que nós todos nós nascemos dentro da Terra. Tudo nasce dentro da Terra, porque o universo é feminino. Já falamos isso em alguns vídeos. Eu estou só apresentando a sequência lógica para que as pessoas possam estudar melhor esse assunto e, é claro, tornar tudo bastante simples e objetivo. É questão de localização. Não havia vácuo. No princípio, não havia vácuo. Na medida que as coisas começam a descer, forma-se um espaço entre o astral superior e o mundo racional, que é um vácuo de natureza cósmica. Mas abaixo do astral superior, e que depois vai sendo formada a mecânica celeste, que é o Sol, o filho do dragão, aí começa a se formar um segundo vácuo, que é esse vácuo da nossa galáxia Terra. E existe um terceiro vão, que o racional superior fala, nesse eixo de descida existe um terceiro vão, que é aí o fundo da Terra. E este fundo da Terra tem muita coisa para a gente descobrir. Então, muita gente andou falando que o Sol está no centro da Terra, está certo. Muita gente já falou que o Sol está acima do Sol, está certo. Muita gente já falou que o Sol é esse mesmo, também está certo. Ninguém está errado, mas nós podemos ver, na verdade, o Sol em 3 dimensões. O Sol pode ser composto, na verdade, em 3 dimensões. O foco de luz que aspirou as vidas dos racionais para jurisprudenciar toda a vida que vai se formar, o foco de luz negra, que é o Sol negro. Muita gente não sabe o que é isso, mas existe o Sol negro, que é o Sol que está dentro da Terra, tradução dragão, e tem o Sol, que é a mecânica celeste, consequência dessa mecânica material, que foi formada pela mecânica racional. Mais ou menos isto dá o sentido, mais ou menos, do que nós queremos entender, que onde estão as virtudes, onde está o efeito material e aonde está o processo de lapidação, que é a mecânica celeste. É o pensamento, dá origem ao pensamento, lapidando a matéria. Para quê? Para desmaterializar a mecânica material que está enterrada dentro deste buraco, para poder voltar ao seu estado natural. Aí, compreendendo o caminho de descida, o caminho de subida é o mesmo. Desmaterializou a máquina do raciocínio, vai deixar de existir até a mecânica celeste. E o Sol volta a ser o que era, cinza. O Sol que ele se refere aí, no caso, o Sol da mecânica celeste, porque não vai mais necessitar desse giro da noite e do dia. Mas por que não vai precisar? Porque vem a luz do verdadeiro Sol, que é a luz do animal racional, a imunização racional. Então, a imunização trata de abrandar os efeitos da mecânica material no fundo da Terra, o dragão, o Sol negro, e aí a coisa começa a se resolver. Desmaterializou o raciocínio, está voltando. Não desmaterializou, continua afundando, porque é quântico. A vontade do habitante do mundo racional de progredir por conta própria é mantida. E ele continua no curto da matéria, por isso que ele desce de classe. Porfírio, o vulcão é o dragão botando fogo para fora. Exatamente. O calor do interior da Terra supera em megatons e coisa e tal, sei lá o nome que queiram dar, o calor que sai do Sol. E quando o racional superior fala que, inclusive, lá dentro da Terra, existe ainda a planície, que ainda não se deformou de todo, Porfírio. Exatamente, tem muita coisa dentro da Terra, por isso que a Terra é parada. Compreender? Não pode ser. O que está em movimento é a parte celeste.
a Terra é parada, porque ela liga com o firmamento através da mecânica racional. Isto eu não tenho nenhuma dúvida. Se é plano ou não, isso aí a gente também vai vendo aos poucos, não deixou de ser uma planície. Então, a parte celeste, que é o que se movimenta, é uma coisa. Inclusive, temos um globo a considerar que este Sol que gera as 4 estações do ano e essa coisa toda, ele faz parte da mecânica celeste. Então, ele está dentro de um globo, e esse globo também nós temos que compreender ele bem. Nas obras-primas está lá a definição desse globo. Tudo isso não é uma sugestão, é uma afirmação daquilo que nós estamos estudando e prevenindo as pessoas que a palavra Sol, do racional superior, tem 3 sentidos e ainda mais um. Ou seja, os 3 sentidos do Sol, que é o Sol negro, no fundo da Terra, o Sol, aonde estabelece a ligação em cima, que é, nós poderíamos talvez apontar para a estrela... Como é que é o nome daquela estrela lá, o Dr. Carlos? Que a gente encontraria o final do eixo do Monte Neru. Estrela polar, né? Então, aquela estrela polar, mais ou menos, não seria uma estrela, não é uma estrela, mas sim um foco de luz que tem as virtudes. O Sol negro é o curto-circuito do raciocínio eletromagnético no fundo da Terra, o dragão. E o Sol que está nos alumiando de noite é o filho do dragão. E ele diz que ele esquenta, mas a energia dele, o dragão, é alimentado pelo pai. É verdade. É um assunto brilhante. Mas com relação a essa parte do Sol, obras-primas, está lá textual também. Este foco imaginário que vocês chamam de Sol, para um imunizado não queimará. E para a pessoa do lado dele que não está imunizada, está como animal racional pensador, vai queimar, né? Isso aí também está lá. Ele fala muito de vão, de vácuo, e aí tem essas coisas, essas colocações do professor Porfírio, que são muito elevadas. E com relação se a energia magnética ficou mais forte depois de 1935, né? A energia magnética lá na cultura dos chineses antigos é Yin, e a energia elétrica é Yang. Uma está ligada diretamente à Lua, a outra diretamente ao Sol, uma ao céu, outra à Terra, e aí as duas foram feitas pelo Tao. O Tao envolve as duas e mantém um equilíbrio, uma harmonia oculta. Mas o racional superior diz, com relação à pergunta inicial, que o magnetismo sim está em emissão na fase de liquidação. Se ele está em emissão na fase de liquidação, ele está mais forte para terminar a lição, né? Que é uma empreitada e tem tempo para acabar. O cinturão magnético está apertando o astral térreo está na liquidação febril. Tem que todo mundo se ligar à fase racional, à energia racional, à cultura racional, para ter a proteção e passarmos dessa fase crítica. Marte, né? Isso aí. Aí, com relação também às duas energias, ele diz textualmente que essas duas energias, a elétrica e a magnética, são casadas. Mas ele diz que elas disputam poder, né? Que elas competem entre si, brigam. Ele fala assim, que elas brigam entre si e que a magnética destrói a elétrica. A energia magnética é mais forte, como você citou lá. A ciência prova que o DNA da gente, né? Que a metade do DNA veio da família do pai, né? Através do pai, mas é da linhagem do pai. A outra parte do DNA da cobrinha lá veio da linhagem da mãe. E os cientistas provaram que esses dois DNA continuam competindo a vida inteira dentro do corpo do infante, do animal racional. Quer dizer, é uma prova do que o racional disse, né? E a fase racional é uma fase onde tem um poder sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos, e esse poder é a energia racional. Por isso, nós não estamos em fase de perder tempo. Leia o livro Universo em Desencanto para se conhecer e ter a proteção que todo mundo sempre sonhou, mas só agora é possível ter. Cultura racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve.